Botafogo vem em busca de um volante europeu com status de titular para repor a saída de Tite, e o alvo está definido e a negociação está em andamento. Especulado no Botafogo como uma alternativa caso as negociações com Jair fracassem, o zagueiro Valentin Gomes, do Vélez Sarsfield, acertou com o Cruzeiro. A negociação gira na casa dos 9 milhões de dólares, 55,7 milhões de reais na atual cotação. Nesta sexta, o Cruzeiro anunciou a contratação de outro zagueiro Lucas Villalba, que pertencia ao Argentinos Júniors. Quem também foi anunciado nesta sexta pela Raposa foi o meia Eduardo, ex-Botafogo. Outros reforços já oficializados são os atacantes Dudu, Gabriel Barbosa e Bolasi, o volante Christian e o meia Rodriguinho. O Botafogo só cogita abrir conversas pelo volante Gregori, alvo do Al Rayyan, novo clube de Arthur Jorge, por valores acima de 100 milhões de reais. Gregori tem mais 2 anos de contrato com o Botafogo e foi peça-chave na temporada 2024, marcando o gol da vitória sobre o São Paulo que sacramentou o título do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornalista André Hernan, o Al Rayyan trata Gregori como prioridade após concluir a contratação de Arthur Jorge e vai formalizar uma proposta ao Botafogo nos próximos dias. O volante, que seria um pedido de Arthur Jorge para o clube catarí, fez 56 partidas pelo Botafogo na última temporada, 41 como titular, marcando 3 gols e efetuando 2 assistências. Apesar de ter ficado balançado com a proposta do Botafogo, o técnico André Jardim ainda pondera os prós e contras e vê a saída do América MX como difícil. Segundo a reportagem, John Textor precisará ser mais contundente para convencer Jardim. Os obstáculos passam por uma multa rescisória alta e pela renovação recente por mais 2 anos. Por sua vez, a proposta do Botafogo inclui aumento salarial, contrato de 2 anos e um projeto sólido para que o treinador volte ao Brasil e comande o atual campeão brasileiro e da Libertadores, com 7 competições no calendário em 2025. O interesse do Botafogo em Bruno Guimarães, uma possível contratação de peso no início de 2025. A imprensa esportiva brasileira tem se debruçado sobre um nome que movimentou as especulações no mercado de transferências, o volante Bruno Guimarães, destaque do Newcastle United, da Premier League. O Botafogo, clube com uma trajetória rica e marcada por grandes conquistas no futebol brasileiro, tem se mostrado um interessado sério na contratação do atleta, um dos principais jogadores da seleção brasileira e da equipe inglesa. O contexto da busca por um meio-campista de qualidade após uma temporada de 2024 marcada por boas campanhas e com um time mais competitivo, o Botafogo busca reforçar ainda mais seu elenco, com foco em fortalecer o meio de campo e o setor defensivo. O clube, que já teve grandes nomes ao longo de sua história, percebeu a necessidade de trazer jogadores com maior nível técnico e internacionalização, de modo a brigar por títulos no cenário nacional e até mesmo buscar uma maior projeção na Copa Libertadores da América. Nesse sentido, Bruno Guimarães aparece como um dos nomes mais cobiçados no mercado. Sua qualidade técnica, visão de jogo e presença de área tornam-no uma peça estratégica que poderia dar a dinâmica que o Botafogo precisa para almejar um futebol mais competitivo. O brilho de Bruno Guimarães no Newcastle. Bruno Guimarães chegou ao Newcastle em 2022, após ser adquirido por um valor considerável, e desde então se consolidou como um dos pilares do time. Seu estilo de jogo, que combina a destruição de jogadas adversárias com passes inteligentes e construções ofensivas, fez com que rapidamente se tornasse um dos principais volantes da Premier League. Além disso, sua participação frequente na seleção brasileira ampliou ainda mais seu prestígio internacional. Na temporada 2024-2025, Bruno se manteve como titular absoluto no Newcastle, com destaque em várias competições, tanto domésticas quanto europeias. A cada jogo, ele confirma o seu status como um jogador de alto nível, e seu nome foi constantemente ligado a clubes de elite da Europa. A investida do Botafogo. A ideia do Botafogo de trazer Bruno Guimarães para o Brasil não é uma simples ambição, mas sim uma estratégia clara de elevar o nível técnico do elenco e aumentar a visibilidade do clube no cenário internacional. O fato de o Botafogo ter grande apoio financeiro, especialmente com a recente entrada de investidores estrangeiros, tem possibilitado ao clube buscar contratações de impacto, como a de Bruno. De acordo com fontes próximas ao clube, o Botafogo já iniciou conversas informais com os representantes do volante, e o desejo de contar com ele é real. Além disso, especula-se que o time carioca poderia aproveitar a possibilidade de uma saída de Bruno do Newcastle, caso o clube inglês decida abrir mão de alguns jogadores para equilibrar suas finanças ou reforçar outras posições. No entanto, é importante destacar que o Newcastle também tem demonstrado interesse em renovar com o jogador,
visando manter seu elenco competitivo e equilibrado. O Botafogo, por sua vez, estaria disposto a fazer uma proposta salarial atrativa e, possivelmente, garantir ao jogador um contrato de longo prazo, que o tornaria um dos maiores salários do futebol brasileiro. A ideia é construir um time competitivo para o futuro, com Bruno Guimarães sendo um dos pilares desse projeto. Desafios na negociação. Entretanto, a negociação não deve ser simples. Embora o Botafogo tenha se mostrado disposto a investir alto, a concorrência é forte. Clubes europeus de peso, como o Juventus, Atlético de Madrid e até Paris Saint-Germain, também têm demonstrado interesse no futebol de Bruno Guimarães, tornando o processo mais complexo. O jogador, que tem uma grande valorização no mercado europeu, também poderá preferir permanecer no velho continente, onde sua carreira segue em ascensão. Outro ponto importante é a questão financeira. O Newcastle não deve liberar facilmente um jogador de sua importância sem uma proposta financeira significativa, e o Botafogo precisaria demonstrar que tem poder para competir com clubes maiores em termos de valores de transferência e salário. No entanto, a crescente força financeira do clube brasileiro, aliada ao apoio de investidores, poderia abrir um caminho para uma negociação vantajosa. A relevância de Bruno Guimarães para o futebol brasileiro. Caso a negociação seja bem sucedida e Bruno Guimarães venha a vestir a camisa do Botafogo, ele seria uma contratação histórica, não apenas pelo nível técnico do jogador, mas também pela mensagem que enviaria ao mercado. A chegada de um jogador de sua qualidade demonstraria a capacidade do futebol brasileiro de ainda atrair grandes nomes internacionais, especialmente em um momento em que muitos jogadores de renome preferem a Europa ou mercados financeiros mais robustos. Bruno Guimarães se tornaria um símbolo do novo ciclo do Botafogo, um clube com ambições renovadas e um olhar atento para o mercado global. Sua experiência internacional e sua visão de jogo seriam diferenciais em competições como a Libertadores, onde o Botafogo almeja fazer uma campanha forte e conquistar novamente o seu espaço no cenário continental. Conclusão: a busca do Botafogo por Bruno Guimarães representa uma tentativa audaciosa de alavancar ainda mais o seu elenco e recuperar a grandeza de outros tempos. Embora a negociação enfrente obstáculos, como a forte concorrência e a valorização do jogador, o clube carioca demonstra que está disposto a lutar para trazer uma das maiores promessas do futebol brasileiro de volta ao país. Se concretizada, essa transferência poderia ser um marco importante para o Botafogo, não apenas pela qualidade de Bruno Guimarães, mas também pela ambição do clube em conquistar grandes títulos no futuro próximo.